Olá, boa noite, vão chegando aí, sejam bem-vindos todos vocês que estarão participando da live hoje. É um prazer estar aqui novamente com vocês, é a segunda semana aqui, é a minha segunda live hoje. E semana passada, né, eu tive a primeira live aí que eu fiz o lançamento do meu livro, Escritora Particular de Deus. E hoje, então, a gente vai aí compartilhar um pouquinho sobre a importância de escrever os livros, né? Então, vamos aí já fazendo convite aí para os seus colegas e amigos. Deixa eu já enviar aqui também uns convites aqui, para que vocês também possam ter mais pessoas aqui na live. Deixa eu ver aqui. Vou enviando aí, gente, o aviãozinho, convidando mais gente, aí chamando as pessoas para também participar dessa live. Pretendo fazer essa live mais rápida. A semana passada a gente demorou um pouquinho mais aqui. Então eu pretendo fazer ela realmente aí durante aí no máximo 1 hora, né? E falar um pouquinho também da importância dos livros, né? Quão importante é a gente aí estar ligado com a questão dos livros, né? E boa noite, Flávia. Vão chegando aqui, já compartilhando com seus contatos. Vamos estar falando hoje sobre a importância de escrever os livros. Assim como eu escrevi o meu livro, eu entendo que todos podem escrever os seus livros, é muito importante. Só precisamos dar realmente o primeiro passo, né? Não precisa a gente ficar aí esperando uma eternidade para talvez ser um autor ou começar a ser um escritor. Então é muito interessante esse tema. Eu achei relevante trazer esse tema da importância de escrever os livros, porque eu mesmo achei que eu demoraria muito tempo para escrever um livro. E Deus me permitiu que eu tivesse desde já, né, com 33 anos, a alcançar essa graça, né? E como tem sido curativo para mim ter feito o meu livro, aí tá também compartilhando um pouquinho da minha experiência e também trazendo mais pessoas para esse campo tão lindo que é os livros, né? Você poder aí mergulhar mesmo nas páginas de um livro, tentar entender um pouquinho a reflexão de outras pessoas, até uma forma de você fazer conexão com aqueles que realmente, né, precisam de uma palavra, né, de algo assim que é importante, né? Isso, Flávia, vamos aí já fazendo alguns convites. Eu já enviei alguns aqui, mas eu vou disparar mais alguns aqui, pra gente aumentar aqui a quantidade de pessoas na live, né, um sábado à noite, às vezes o pessoal tá aí, sai passear um pouco, né, então às vezes eles não aparecem aqui na live, né? Eu envio no aviãozinho aí, deixa eu enviar para umas pessoas aqui. Na outra live eu acabei deixando de enviar para muitas pessoas, né? E acredito que poderia ter bem mais pessoas aqui com a gente. Deixa eu mandar para mais algumas pessoas aqui, para elas saberem que a gente está online. Vamos lá. Aí. Então, como eu estava falando, o livro, a partir do ponto que você começa a escrever ele, você já começa a ser curado, assim como eu falei na live passada. Então, é um processo realmente de cura, de libertação que a gente passa, né? É um período, cada momento que você está mesmo aí traçando aí as suas letras aí num livro, escrevendo o que seja aí no caderno, a caneta, com lápis, ou mesmo já digitando diretamente no computador, é realmente um processo assim curativo, né? Eu costumo falar que realmente é muito importante a gente dar valor para a questão da nossa história. Deus, ele valoriza muito cada um de nós, né? Então, ele nos atende no tempo certo, né? E também nos cura no tempo certo. Tem curas que muitas vezes nós esperamos para um certo tempo, mas às vezes ele adianta, às vezes ele pode ser que demore um pouquinho mais. Talvez aquela experiência que nós temos que passar é realmente necessária, para que talvez, possivelmente, muitas outras pessoas aprendam com o que a gente está passando, né? Obviamente que todo mundo tem sua história diferente, né? Eu costumo falar também que Deus, ele ama cada um de forma particular, né? Assim como um pai e uma mãe também, ele não tem como amar os filhos de forma igual. Cada filho, ele vai depender de cada situação, né, que ele está vivendo no momento. Por exemplo, alguns filhos, eles dão um pouquinho mais de trabalho. Então há necessidade de amar um pouquinho mais e dar mais atenção, né? Já por exemplo, um filho aí que é mais tranquilo, mais calmo,
os pais ficam mais tranquilos também. Então não há essa necessidade de tanto ficar pressionando ali tão em cima, né? Então cada um é tratado de forma particular. Deus, ele nos trata assim, né? E é interessante porque cada vez que a gente toma a iniciativa de realmente ir em busca dessa questão de escrever a nossa história, de extrair aquilo que está dentro de nós, é um processo que realmente assim, ele é duradouro. Por exemplo, um livro, ele dura muitos anos, é eterno, né? E aí acontece, vamos dizer assim, que passou muitos e muitos anos, algum familiar seu encontra aquele exemplar e ainda ele vai e tenta ainda restaurar aquele livro, né? Certo que muitos livros aí estão aí já nessas estantes, né, de sebo, né, que realmente são aqueles livros muito usados e talvez estão deixando entrando em desuso, né? Mas muitas pessoas ainda procuram por esses livros, inclusive tem muita sabedoria nesses livros, né? E eu acho interessante porque hoje em dia tem muitas outras reflexões, porque as pessoas vão mudando, as gerações vão mudando, né? Hoje nós estamos aí presente a tecnologia. Essa tecnologia ela tem trazido outros tipos de comportamento. Quem diria que estaríamos aqui ao vivo conversando com outras pessoas de outros lugares, né, que talvez possivelmente nunca teríamos capacidade ou talvez condições de ir até esses lugares. Então Deus, ele promove isso, né? E essa questão da tecnologia trouxe isso para nós, né? Então a nossa história, ela tem valor para Deus, ela pode transformar a vida de alguém. Bem como a gente falava na semana passada, que essa questão... Boa noite, Dina. Bem como a gente falava nessa questão semana passada, cada vez que você realmente começa aqui a escrever, você começa a encontrar com o seu eu aí dentro, né? Nós temos dentro de nós a vida é Deus, né? Deus, ele está habitando dentro de nós. E como eu disse no começo aqui, Deus, ele nos trata de forma particular. E essa nossa particularidade é preciso que a gente realmente entenda e extraia para fora. Um exemplo, às vezes Deus, ele fala comigo, por exemplo, através do ouvir, né? Eu falei na live passada que ele falava muito comigo através de sonhos. Hoje já diminuiu um pouco os sonhos, ele já está mais assim na questão de eu falar no meu ouvido mesmo. Então é preciso que estejamos atentos a essa voz de Deus. Também falava na semana passada que é muito importante a gente estar aí com um caderno sempre perto da gente, para que cada vez que vier realmente uma inspiração, que Deus nos inspirar, que a gente possa mesmo fazer as anotações que ele aí passa pra gente naquele determinado momento, né? Claro, hoje em dia tem o celular, também facilita um pouco mais. A gente pode também estar utilizando o celular, que é de forma mais prática também, né? Mas a parte quando você escreve realmente a caneta, você tem uma memorização maior. Então é bem interessante. E você também tem aquele contato com o papel, né? Muito gostoso. Eu não sei assim vocês, mas eu sempre gostei de escrever bastante. Então é muito importante a gente ter esse contato, né, com a escrita, até porque a gente consegue perceber a nossa letra, né? Como a gente está realmente lembrando das palavras. Muitos aqui com certeza fizeram o ensino médio muito tempo, né? Talvez não recorda das aulas que tiveram de português, algumas coisas de gramática. Eu, particularmente dessa parte de português, eu sempre gostei bastante e eu tive professores muito bons, me ajudaram. Claro que o estudo ele é permanente, você não consegue estudar de uma vez só e memorizar tudo. Sempre você tem que estar revisando, olhando o dicionário. Hoje em dia está muito simples, antigamente era tudo dicionário no papel, né? Tem que pegar realmente o dicionário de papel e ali minuciosamente consultando cada palavra para entender cada uma, para ver também a forma que escreve. Nós tivemos também a mudança, né, as normas, né, ortográficas também mudaram. Então, muitas coisas mudaram. É muito importante a gente estar sempre estudando, se atualizando, né? Vendo realmente conforme está a nossa língua portuguesa. E, claro, não se prender a isso. Eu falava muito isso na live passada, para que a gente não coloque pressão. Claro, a pressão é importante. Eu mesmo fiz o meu livro por causa da pressão. Eu fiz assim rapidamente. Mas eu acredito que quando a gente faz um pouco mais calmo, mais tranquilo, sai aquele livro mais elaborado, né? Um livro assim que você realmente sentiu ele, né? Cada letra, cada palavra que você escreveu, você consegue realmente sentir ali, né? E realmente acontece um processo de cura, de libertação, é um processo restaurador. E você realmente consegue se encontrar ali, né? Então é muito importante. Isso que a escrita, ela promove isso, né? Ela faz com que a gente tenha esse contato maior com Deus, até porque nós temos a palavra, né? A Bíblia Sagrada.
E lá contém muitas sabedorias e auxilia a gente também nesse processo. Claro, é uma língua um pouco mais rudimentar, né? Mas realmente a gente precisa valorizar o formato de linguagem que tinha antigamente. Hoje já está um pouco mais atualizado. Claro, a nossa língua portuguesa ela ainda é um pouco difícil. Não é tão fácil. Muitas vezes tem pessoas que têm mais facilidade em estudar talvez o inglês e aprendem mais rápido que o português. Mas é muito importante, né, a gente ter assim esse contato com a palavra, com a escrita, buscar realmente fazer as leituras aí de outros livros, outras formas de linguagem. Muitas pessoas abordam realmente de forma diferente os livros. É interessante que quando a gente vai finalizar o livro, tem a parte da diagramação. A gente, por exemplo, tem que escolher o formato do livro, né? Se a gente vai colocar, por exemplo, alguma frase ali, intercalando um capítulo com o outro. A forma que a gente vai escrever, diagramar esse livro. Então, cada um tem uma particularidade, né? E é muito legal isso, porque você acaba passando aquele sentimento que estava dentro de você para as páginas. E até um certo tempo, talvez você nunca imaginaria que aquilo estaria no papel e você realmente teria essa possibilidade de fazer a leitura daquilo. Agora eu penso assim, quantas vezes você deixou de anotar alguma coisa que poderia realmente já ter um livro aí faz muito tempo? E aí você fala assim, nossa, quanta coisa eu perdi de anotar. Né? Eu mesmo, muitas vezes, eu deixava de anotar muitas coisas. A partir do ponto que eu percebi realmente que Deus falava profundamente ao meu ouvido, no meu coração, e eu comecei a anotar, eu fui gerando muitas anotações. E aí eu falei, nossa, eu realmente vou ter que fazer um livro, porque Deus, ele tem, assim, muitas novidades, sabe? E cada vez que você escreve, daí depois se você, por exemplo, no outro dia você vai ler aquilo que você escreveu, você talvez nem lembra mais que você escreveu aquilo. Daí eu penso assim, e se você não tivesse anotado, né? Você não lembraria mais. Hoje mesmo teve várias coisas que veio para mim anotar. Acho que duas coisas eu não anotei, depois eu não lembrava mais, porque é muito rápido, né? Nós estamos conectados ao presente, o nosso passado e o futuro não existe ainda, né? O passado passou, então já não existe mais, né? É algo já que ficou na ilusão. Claro que temos a nossa memória, mas a gente não retém tudo que a gente estuda, que a gente lê. Então ficam coisas retidas lá. O futuro, é claro, a gente ainda não viveu, também é uma ilusão ainda, né? Então a gente precisa se atualizar já no presente. E realmente esse conhecimento sempre é bem-vindo, né, Flávia? E a gente precisa estar atento realmente, sabe? São muitos momentos dos dias que Deus ele promove essa fala com a gente. E assim, né, tô dando uma olhadinha aqui no meu script hoje, que tem várias coisas para eu falar, né? Pra gente até não ficar muito tempo hoje, para não ficar desgastante a nossa live, né? Que não é a minha ideia. Eu sei que 40 minutos é o ideal para uma aula e realmente a gente absorver tudo que foi ensinado, tá? Se acaso em algum momento eu estiver falando, vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí alguma coisa, a gente vai respondendo, tá? Entrando em contato com vocês aí, para que a gente não fique com nenhuma dúvida, né? E assim, depende só da gente mesmo, sabe? É uma decisão nossa de falar, não, eu vou realmente começar o meu livro, eu vou realmente me dedicar hoje. Eu mesmo esses dias tá mais corrido pra mim, sabe? Eu já tava começando a fazer um segundo livro, dei uma pausa, já ficou um pouco mais corrido pra mim por conta da faculdade, né? E aí os professores começam já a exigir alguns trabalhos que realmente dedicam tempo. Mas eu penso assim comigo, sempre estou ali com um livro do lado, sabe? Até eu mostrei pra vocês aquele dia, acho que eu não tô com ele aqui agora, mas eu tô lendo aquele livro, Cresça 1% ao dia. Eu estava com dificuldade para estar lendo vários livros, que normalmente eu leio 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, sabe? Aquele que você vai acompanhando, né? Página por página, aos poucos. Só que de repente você acaba deixando de lado, surgem outros compromissos, outras preocupações e você esquece. Uma forma que eu utilizo para fazer essas leituras é utilizando um lápis, né? Claro, o livro é meu, né? Não é da biblioteca, por exemplo. Boa noite. E aí, por exemplo, eu pego o lápis e eu vou riscando realmente aquelas partes que me chamou a atenção. Por quê? Porque depois eu consigo voltar naquela página e eu posso ler aquela parte, só aquela parte que eu grifei. Eu não tenho necessidade de ler tudo. Claro, a não ser, boa noite, a não ser que realmente eu esqueça alguma parte, né? Então, mas eu acho muito legal e válido vocês grifarem embaixo daquela parte que chamou a atenção.
Obviamente que depois vocês podem pegar, anotar num caderno, copiar aquele trechinho que vocês gostaram, que chamou atenção. Porque depois, por exemplo, vai que vocês estão fazendo um livro de vocês e vocês querem colocar aquela citação, aí vocês têm que, por exemplo, colocar o autor do livro, vocês têm que colocar a data, na primeira ou segunda página, se eu não me engano, do livro, tem lá várias referências, que é a referência do autor, então você tem que anotar aquilo, né? Tanto que vai ter que estar na parte do final do livro como referências, e ali junto do texto, o nome do autor e o ano do livro. Então, eu acho muito válido isso. No meu livro, por exemplo, eu não usei citações, que foi uma autobiografia, né? E eu cheguei a comentar alguma coisa, algumas passagens bíblicas. Acho que teve uma passagem bíblica que eu coloquei. E já no final, no caso, né? Boa noite, Renata. E então, aí eu, por exemplo, se vocês precisarem dessas citações, já tá fácil, você já tá pronto ali, não precisa você ficar aquele desespero em buscar outros livros, já está assim na sua mão já, né? Então é muito legal. E claro, para você depois também compartilhar, eu costumo compartilhar, por exemplo, as frases que eu coloco no meu Instagram, realmente são as que eu crio, né? Que eu falo que Deus ele fala ao meu ouvido e eu só faço a transcrição. Na verdade, ele é o autor, né? A gente costuma falar, eu sou autor, né? Mas na verdade, Deus ele é o autor. E isso é muito rico, porque sabe quando você de repente olha aquela mensagem que ele falou, você anota rapidamente, depois você lê, você fala, nossa, eu não li isso em nenhum lugar. Então é mistério de Deus. Aí eu falo, por que é legal você escrever um livro e é muito importante? Porque sempre tem novidades. As palavras, elas nunca vão começar, elas nunca vão acabar, né? Nunca vai passar as palavras, porque o pessoal pode queimar todas as Bíblias, todos os livros que tiverem, mas sempre ela vai estar no nosso meio, né? Um exemplo, cada palavra que eu falei aqui na live, ela já está aqui no ambiente, vai cair para alguém, por isso que muitas vezes a gente acaba falando assim, você tem que abençoar as pessoas, você tem que utilizar a sua boca para abençoar. Muitas vezes nós, na correria ou no estresse, a gente acaba falando palavras que são de maldição, e elas vão cair para alguém, isso é muito sério. Por isso que eu falo que se a gente está utilizando a palavra da forma correta, falando palavras de bênção, escrevendo essas palavras que Deus realmente ele fala ao nosso ouvido. Na live passada, na semana passada, eu falei assim que muitas vezes a gente acha que é da nossa cabeça aquilo que a gente ouviu, mas na verdade não é. É Deus realmente falando, né? E se porventura for da nossa cabeça, anota também. Né? Talvez seja, por exemplo, 50% da sua cabeça, da sua mente, porque você estudou, você tem memórias ali. E outros 50% é Deus falando, né? Porque Deus ele fala o dia inteiro. Mas só tem um problema. Se nós estamos com muito barulho, estamos na agitação, agora há pouco mesmo eu estava numa agitação aqui, porque minha filha ela está perto da hora de dormir, né? E ela já começou a fazer as birras dela, né? E já fica um pouco difícil de lidar essa parte. Daí eu falei, nossa, eu preciso começar essa live, né, para que não fique muito tarde. As pessoas também iam entrar na live, então a gente tem esse compromisso também, né? Eu pretendo fazer todas as semanas. Não sei se vocês que estão aqui sabem, mas eu também sou nova aqui no Instagram. Recentemente eu comecei a fazer cursos de livros. Eu fiz o meu livro em menos de 30 dias. Eu falo que eu fiz em 5 dias. Mas eu fiquei aqueles 30 dias naquele intervalo, muito ali eu procrastinei de fato, mas não era aquela procrastinação muito excessiva, porque eu estava realmente estudando, escrevendo, né? Cada vez que eu escrevia, eu estava já praticando a escrita. Não que eu falava assim, depois eu faço aquela aula, não. Né? A Flávia tá aqui, ela sabe, a gente está num curso do PLD, que é o Programa de Liberdade Digital. Nós temos lives diárias, temos 2 lives de dois profissionais diariamente, ao vivo. E aí tem a nossa plataforma, tem 12 profissões digitais, cada um escolheu a sua profissão. Eu tive realmente dificuldade de escolher uma profissão, mas eu com meu esposo sempre a gente fala, o primeiro é o que vale. E eu lembro que o primeiro curso que eu comecei foi livros. Então, e depois eu fui trafegando em outros cursos. Mas interessante que os outros cursos estavam ligados à escrita, bem como o conteúdo, que também é escrita, você tem que produzir. O GRS, que é o gestor de redes sociais, também, porque você vai ter que produzir as artes, que no caso seria também o design, né? Você vai ter que produzir as artes e você vai ter que divulgar aqui no Instagram. Então você realmente teria que usar o GRS,
né? Eu fiz algumas aulas gravadas e as outras ao vivo eu acompanhava todas, que já me possibilitou a estar aqui trabalhando um pouquinho mais no Instagram, né? Eu comecei a postar várias coisas aqui no Instagram, possivelmente no começo realmente foi uma oração que eu coloco diariamente, que ela é por durante 9 meses, né? A gente fala novena, mas que seria no caso 9 dias, mas são 9 meses, por conta de, eu tive assim, no meu livro eu falo, né, que eu tive dificuldade para engravidar. Levei por volta de 5 anos, né, nessa luta, nesse engate aí, tentando realmente, né, ser mãe. Tive algumas frustrações. Não tinha nenhum problema para engravidar. Interessante, eu acho que acredito que Deus queria que eu esperasse mais um pouco. Tudo tem o seu tempo. Por isso eu comecei a fazer essas novenas, eu fiz um ano inteirinho. Depois no outro ano, engraçado que no primeiro ano eu falei assim, eu quero ser uma mãe, né? Quero ser mãe. Meu pedido foi esse. E eu fui rezando todos os dias para essa intenção. E não veio, não funcionou, né? Entre aspas, né? Funcionou, mas é que a gente quer ver aquele resultado, né? Aí no outro ano eu falei, eu preciso mudar a minha oração. Aí eu coloquei, eu quero ser uma boa mãe. E foi naquele ano que o Senhor me presenteou com essa graça. E aí eu comecei a falar, não, eu preciso realmente compartilhar esse livro diariamente, porque eu sei que tem alguém aqui que vai dar de encontro com essa oração e vai ser útil para elas. Claro que no meu livro tem alguns hacks, como a gente fala aqui na internet, tem algumas dicas que eu acho que acho não, eu tenho certeza que não está em nenhum dos livros. E inclusive tem testemunhos lá no meu livro falando de algumas mulheres que engravidaram por conta dessa dica que a gente descobriu assim de um colega do meu esposo. E eu tomei ela pra mim. Eu falei, não, eu vou experimentar essa dica, que eu não vou falar aqui porque é curiosidade pra vocês, se vocês quiserem saber, realmente vai ter que ver no meu livro, né? É interessante porque ela tá um pouquinho mais completo também. E são dicas muito importantes. Então eu tive assim 5 ou 6, até mais casos de mulheres que não conseguiam engravidar e conseguiram por conta dessa dica. E também orando. Não é só a dica, né? Mas a oração em si, tem entrar em comunhão com Deus, né? Teve uma interessante, né? Ela é irmã de uma colega minha, até não sei se ela tá na live, acredito que ela não entrou ainda. Ela estava mais de 15 anos tentando engravidar e não conseguia. E já estava passando, já tinha passado dos 40 anos. Né? A gente sabe que depois que passa dos 40 anos é mais arriscado uma gravidez. E ela já vinha há muito tempo, sabe, pedindo para mim. Eu, antes, inclusive, de ser mãe, já rezava para as mães. E eu falava assim, nossa, interessante, né? Eu rezo para as mães engravidarem e eu mesmo não engravidava, né? Aí aquilo começou a me preocupar. Mas Deus ele foi muito providente, né? Até um ponto que eu cheguei a falar assim, não, eu vou esquecer um pouco, desencanar, como a gente fala, né? Esquecer um pouco, porque Deus ele atua no tempo certo. Então a gente quer tudo para ontem. E eu falei, não, tem alguma coisa segurando, então eu vou esperar e realmente dei uma esquecida, né? E Deus ele foi muito hábil e realmente trouxe assim a minha gravidez no tempo certo. E aí assim, a cada dia da minha gestação eu pude perceber realmente que era um sinal de Deus. Cada dia que passava, né, primeira semana, segunda semana, e eu sentia aquele toque divino. Daí eu falei, nossa, eu acho que se eu tivesse ficado grávida um tempo atrás, eu não sei se eu estaria da mesma jeito que eu estou agora. Nem sei porque eu entrei nesse assunto agora, né? Porque a gente tá falando da importância dos livros. Mas realmente tem a ver, porque foi um livro também que me ajudou. E hoje eu compartilho essas pílulas todos os dias, né? E o mais interessante, né? Deus me fisgou aí também. Porque eu não tinha esse contato aqui no digital, eu não tinha Instagram, eu não tinha, por exemplo, boa noite, eu não tinha o Facebook, né? Por conta realmente de se expor, eu não queria essa situação. Mas sempre gostei de ensinar, de estar aqui ajudando as pessoas. No off, né, eu ficava, né? E realmente eu me dedico ali. Às vezes eu até chego a ser um pouco chata de tanto que eu ajudo, né? Às vezes a pessoa fala, ai, tudo bem, então boa noite, já tá bom, já me ajudou, né? Mas eu sempre tive essa disposição, sabe? Às vezes eu tenho realmente, assim, até dores nas mãos, né? De tanto digitar. E eu tento me policiar muitas vezes para que eu não fique tanto tempo ali. Porque é desgastante também, né? Porque a minha filhinha, quando eu precisava amamentar ela, ela dormia assim no meu braço e se você se mexesse, ela acordava. Então muitas vezes ela dormiu no meu braço e eu também dormia junto, porque o cansaço, né, no começo da gravidez, ele é excessivo. Então eu acabava que realmente tive alguns problemas no meu braço, né? Mas Deus ele foi providente, me deu forças, né, para dar conta de tudo isso. Né? Eu amamentei até 2 anos a minha filhinha. Ela deixou naturalmente, em momento algum eu forcei ela a desmamar. E foi muito bonito, sabe? Porque foi natural. E hoje eu tenho visto muito a obra de Deus nela.
A gente tem aprendido muito aí com o nosso mentor, o Pablo Marçal, e que a gente realmente precisa governar a nossa vida, ensinar os nossos filhos a governarem, né? Às vezes eu vou, por exemplo, na igreja ou algum lugar que eu saio com a minha filhinha, com meu esposo, e as pessoas falam assim, nossa, ela é muito inteligente, ela é esperta. Eu falei, não, realmente eu treino ela, né? Ela, claro, Deus deu inteligência com certeza pra ela, assim como Ele deu pra mim, deu pra vocês, pra cada um de vocês. Mas eu treino ela todos os dias, não tem sido fácil, confesso pra vocês. E até já vou deixar um testemunho aqui pra registrar pra vocês. Semana passada eu fiz a minha live, foi no dia 12, no domingo passado, e desde lá, realmente, ela, não sei o que tem acontecido com ela, ela perdeu o sono, assim, sabe? E ela acorda, por exemplo, de manhã, depois ela dorme mais um pouquinho, aí ela não quer dormir, sabe? Ontem mesmo foi impressionante. A gente lutou com ela com sono, assim, eu querendo dormir não conseguia, sabe? E ela só queria brincar, gente, só queria brincar. Eu só sei que eu fui dormir, era umas 4 horas. 4 horas. Na verdade, eu nem fui dormir, né? Porque a gente teve. A gente tá participando do Transbordo 407 aí com a Elis, né? Que é ela, nossa mentora de livros. E realmente eu tava assim, exausta, exausta, sabe? E a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. E a questão do escrever o livro, é necessário que a gente esteja descansado, se alimente bem, faça exercícios físicos, né? Ao menos uma caminhada. E se a gente tem essa dificuldade em se alimentar, que a gente procure realmente uma nutricionista para balancear a nossa alimentação, ou um educador físico, né? Eu mesma não faço academia, né? Eu nunca gostei muito de academia, mas eu sempre gostei de uma caminhada, aquela caminhada que você faz assim realmente com intenção, né? Eu procuro buscar assim as subidas para forçar um pouquinho mais. Claro, se você ficou um tempinho parado e você quer voltar a caminhar, você começa devagar, com 20 minutos, aquela caminhada leve e depois você vai acelerando. Eu fiz isso por 2 semanas. Hoje eu estou alcançando aí 50 minutos direto caminhando, mas eu procuro aqueles lugares assim que tem mais subida para realmente forçar. E tem sido muito bom o resultado, né, até para você equilibrar o seu peso, para você também ter assim a sua mente um pouco mais leve, né, para você ter assim a sua memória ativada. Na semana passada também eu falei que sempre que você for escrever um livro ou escrever alguma coisa, uma carta, sei lá o que seja, que você realmente faça uma atividade física simples, por exemplo, um polichinelo, você fazer 5 polichinelos, que daria 5 segundos, né? Daí você faz ela e aí você começa a escrever. Aí, com essa atividade feita, você tem capacidade de aguentar 40 minutos com a sua memória ativada. Claro, depois que você terminou esses 40 minutos, você pode dar uma parada, bebe uma água. É muito legal. Eu mesma, às vezes, eu tava tão embalada porque, assim, eu tinha um pouco de dificuldade de foco. Mas, assim, aí quando eu focava, eu não queria sair dali. Então, eu tive que me descobrir, né? Eu busquei fazer cursos de autoconhecimento, recomendo que vocês façam. Aqui na internet tem vários cursos gratuitos. O que eu fiz é com o Bruno Giuliani. Ele, inclusive, ele tá, acho que, eu não sei que turma que ele tá, mas eu fiz a turma 9. E realmente ele, nossa, aprendi muito com ele, deu várias ferramentas, ensinou assim profundamente o autoconhecimento, me ajudou muito, né? Eu na live passada eu comentei que eu estava assim num processo acelerado e eu precisava realmente me autoconhecer. Por quê? Porque eu queria ajudar as outras pessoas. Então, antes de eu ajudar alguém, eu preciso me ajudar, né? Eu preciso estar bem para ensinar para as outras pessoas também que elas também podem estar bem, né? Claro, tem muitas pessoas que sofrem de depressão. Eu, graças a Deus, eu não entrei em depressão pós-parto por conta da minha, assim, essa questão minha, que eu sempre gostei de estudar. Então, cada vez que eu buscava estudar, tá em contato ali com a escrita, com a leitura, não tinha como uma depressão entrar em mim, né? Mas eu tive, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, eu não falei no meu livro, porque eu quero fazer um outro livro com mais profundidade nessa questão também de maternidade, dando algumas dicas de educação para as crianças, para os filhos, né, desde pequenininho até uma certa idade. No caso, a minha filha, ela está com 2 anos e 5 meses. Eu tenho muita história para contar de lá, né? Eu tive um parto normal, era o meu sonho ter um parto normal. Então, assim, imagina que história que eu não tenho para relatar, né? Todo o processo do meu parto normal não foi tão fácil, mas eu lutei até o final, quase desisti, quase optei por uma cesárea. Lá no meu livro eu falo também sobre isso. Mas a médica ela falou assim pra mim: não, você tem muita capacidade, você tá tudo certo para você ser normal no seu parto. Daí eu falei assim pra ela: tudo bem, eu vou aguentar. Então eu fiquei assim uma noite inteirinha tendo contrações pra daí ter no outro dia ainda depois, lá por umas 8 horas, a minha filhinha, né?
foi assim interessante que você sente as dores antecipadamente. Aí no momento que você realmente precisa fazer aquele movimento para você realmente expelir a criança, não é mais a força, sabe? É respiração. Olha que interessante. E outra coisa também que eu recomendo vocês fazerem, né? Tá sempre assim, fazendo essa respiração, né? Pra vocês terem aí fôlego para escrever, para falar, para que vocês consigam falar com as outras pessoas, trocar as informações, fazer um brainstorming, né? Chuva de ideias, que a gente fala muito na administração, para que realmente saiam ideias novas e que vocês tenham facilidade para escrever o livro. Então, assim, a nossa vida, ela é muito rica, que nem eu falei da minha maternidade um pouquinho pra vocês, né? Então, assim, eu tive dificuldades realmente para engravidar, mas Deus sabia o tempo certo. Então, assim, e eu pude aproveitar cada momento com ela, e ainda tô aproveitando, né? E Deus tem me ensinado muito. E eu, quantas pessoas eu vim, assim, realmente ensinando. Esse outro livro também que eu pretendo fazer, eu pretendo também falar algumas coisas de alguns livros que eu li que me ajudou bastante, né? Às vezes eu saía fora de casa aqui um pouquinho, naquele arzinho fresco, e pegava um livro que eu acho interessante, acho que eu falei no meu livro também, esse livro é a Escritora Particular de Deus. Foi um livro que ele falava assim, sobre o parto mesmo, né? Como que você poderia passar por ele. Então, assim, é um livro bem grosso. Todo dia eu li um pouquinho. E aí eu coloquei assim uma meta pra mim. Eu queria ler ele antes da última semana de gestação, né? E de fato eu consegui ler ele inteirinho, pude aplicar várias coisas ali que eu li no livro. E aí é interessante, olha a importância de um livro, né? Um livro também que me ajudou bastante foi um livro que falava sobre nutrição, porque quando você, por exemplo, tenta engravidar e ter um filho, você chega num ponto e você fala assim, né, eu não sei mais o que fazer, então eu vou procurar uma nutricionista, vou procurar algum livro, em algum lugar eu vou achar essa resposta. E na live de hoje eu queria falar assim pra vocês, tem muita resposta que está dentro de vocês. É muito simples, Deus ele fala o tempo todo com a gente. Então, os livros eles nos auxiliam. Assim como, por exemplo, nós temos Jesus, que é o nosso médico. Nós temos que recorrer a ele diariamente. Mas tem o tempo certo da gente alcançar a cura que Deus nos dá, que Jesus ali está, né? O Filho de Deus está sempre ali atento aos nossos pedidos. Mas também nós temos os médicos aqui da terra, né? São pessoas abençoadas que Deus deixou para cada um de nós. Então nós precisamos tomar coragem muitas vezes e procurar um médico, né? Eu sei que as mulheres é tranquilo, né? As mulheres elas têm mais facilidade de fato para ir até o médico, pesquisar alguma coisa sobre a sua saúde, mas os homens têm mais dificuldade, né? E na verdade o maior índice que tem de morte é dos homens por conta disso, porque eles demoram muito tempo para procurar um médico, né? E, claro, o primeiro médico é Deus, a gente tem que procurar na palavra mesmo, né? Mas a gente não pode desprezar a medicina, né? Que está aí para nos auxiliar, nos ajudar bastante. Vocês podem perceber que às vezes eu tô falando alguma coisa e talvez eu pule de assunto e vá para um outro assunto, porque Deus ele faz isso comigo o tempo todo, então eu fico um pouco embaralhada aqui, né? Eu tenho que. É tipo uma orquestra, sabe? Eu preciso colocar tudo em harmonia para transmitir para vocês aquilo que realmente está passando pela minha mente e que não fique nada confuso. Mas às vezes eu tô falando uma coisa. Boa noite, Everton. Às vezes eu tô falando uma coisa e Deus ele coloca outra. Então, assim, eu já tô acostumada com isso, sabe? E na live passada até eu estourei um pouquinho o tempo. A gente chegou aí a 2 horas de live. Foi um exagero, realmente. Hoje eu pretendo fazer em 1 hora. Já tô até acelerando um pouquinho mais. E Deus ele tem atuado muito assim na minha vida, sabe? Ele fala no meu ouvido, eu escrevo, eu observo as pessoas. Deus tem mandado pessoas assim maravilhosas no meu caminho para me ajudar. E eu vejo assim o toque agradável de Deus nessas pessoas. Obviamente que nós sabemos que tem pessoas assim que não estão assim a fim realmente de ajudar. Tem assim outros interesses por trás. Mas Deus ele sabe certinho na nossa necessidade. E todos temos necessidades, com certeza. Mas cada dia o Senhor ele está provendo sobre a nossa vida. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sós, né? Até se vocês puderem depois dar uma passadinha no meu feed lá no Instagram, tem muitas postagens lá que até eu brinquei pro pessoal, né? Boa noite, Stephanie. Eu brinquei com o pessoal assim que eu não tenho uma linha editorial por enquanto. Por quê? Porque eu não sei o que eu vou postar amanhã. É curioso falar isso
porque as coisas que vêm pra mim fazer, ela vem no dia. E aí eu acelero para poder fazer uma arte rapidinha e colocar aquela mensagem que Deus falou pra mim. E eu coloco, a hora que eu começo a escrever a minha legenda eu escrevo diretamente no Instagram. E aí eu começo a escrever e eu fico encantada. Eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso. E são muitas coisas que Ele coloca. Daí eu vou assim, eu faço aquele processo de revisão, né, de algumas coisas. Mas são poucas coisas que realmente que eu reviso. Ele só vai falando pra mim e eu vou digitando. E aí, a hora que eu vou postar, às vezes surge algum errinho, alguma coisa, aí eu deixo quieto, né? Mas aí depois eu leio e eu falei, nossa, como que pode ter saído um conteúdo desse de mim? Aí essa semana eu falei, ai Senhor, me manda sempre aí alguma informação, assim, algum conteúdo um dia antes pra mim me organizar, né? E de fato ele me atendeu, gente. Eu tô conseguindo fazer o conteúdo. Na verdade, eu faço uma arte. Olha só o meu processo aqui no Instagram. Vocês podem falar assim, nossa, se faz totalmente o contrário dos plays do mercado aqui, né? Eu não tenho uma linha editorial ainda. Essa semana eu procurei fazer um pouco diversificada as minhas postagens, até parece que eu tava com uma linha editorial, né? Eu procurei colocar algumas artes diferenciadas, e aí o que eu faço? Por exemplo, teve um certo dia que Deus começou a falar muito pra mim, então eu fui fazendo frases, criando frases, e reservei elas. De vez em quando o que eu faço? Eu pego uma dessas frases, não é assim na sequência, eu vou escolhendo assim rapidamente, eu olho naquela e falei, não, é essa daqui. Aí eu vou e crio uma arte com aquela frase, e eu vou e faço e posto, aí depois eu crio a minha legenda. A legenda é surpresa do dia, porque eu não tenho ainda uma legenda daquele post. Então eu crio realmente no dia, na hora ali, sabe? E aí essa semana daí já começou a vir alguns conteúdos pra mim. Inclusive alguns eu pego dos estudos de livros, aí eu vou e crio também, coloco algumas dicas, alguns passo a passo. Tem muita coisa ali que é minha, é particular minha, né? Que eu apliquei quando eu fui fazer realmente o meu livro, Escritora Particular de Deus. Aí eu coloco. Mas as frases, elas vieram... Tem frases assim, até eu comentei com o Everton, que diagramou meu livro, está também aqui com a gente na live. Eu fiz assim várias outras frases, eu tenho mais de 200 frases já que eu criei. Nessa semana já surgiu mais uma, inclusive hoje eu postei uma, eu não sei se eu vou lembrar dela agora, mas eu postei uma, acho que eu fiquei surpresa com essa frase. Eu vou falar pra vocês aqui, ó. O céu nunca é alto para quem sabe voar. Então, o céu, ele nunca é alto para quem sabe voar. Eu não sei, vocês podem procurar na internet se essa frase já existe. Eu acredito que não, porque ela veio pra mim ontem. E eu criei ela e fiz a postagem hoje. Então, eu nem procuro no Google para saber se essa frase já existe, porque eu nunca escutei ela. Então, Deus ele fala muito comigo assim, né? Então, eu vou só obedecendo e colocando em prática. Aí eu comecei a fazer isso. Gente, é impressionante. A partir também daquele livro que eu comentei que eu estava postando diariamente, Deus ele fez com que eu estivesse postando todos os dias. Aí eu fui tendo persistência todos os dias. E eu não parei mais. Então eu criei um hábito porque, assim, as pessoas falam que o hábito é 21 dias para você criar. Aí, recentemente eu fiz um curso com uma professora, né, que ela tem uma pós-graduação. Foi aqui na internet mesmo, gratuito. Ela fala um pouco de neurolinguística também. E neurociência, essas coisas, né? E ela, assim, ela aplica, assim, vários joguinhos para poder ativar a memória e tal. E ela falou que a gente precisa de 26 dias para criar um hábito, né? Então, assim, eu já passou de 26 dias, né? Porque eu comecei a fazer as minhas postagens a partir de março, né? Eu não tinha, assim, ainda uma linha editorial, também eu não tenho ainda. Eu não sabia, por exemplo, qual nicho ainda eu ia atuar, mas eu sabia que eu ia ir pro campo ainda da evangelização, falar das coisas de Deus, das coisas do alto, né? Até que então eu me encontrei com os livros e assumi essa posição. E hoje já tô começando a falar dos livros, né? Deus ele falou assim, não, agora você precisa fazer as lives, você precisa falar um pouquinho mais, passar tudo isso, porque assim, eu fiquei por muito tempo estudando muito e acumulando conteúdo. Sabemos que quando a gente fica acumulando muito conteúdo, a gente fica mesmo com aquela obesidade cerebral e não acaba não pondo em prática, não resolve nada. Então, muita coisa do que tá no meu feed realmente foi inspiração divina. Deus, ele fala muito comigo, sabe? Eu vejo muitas outras postagens, muitas outras pessoas aqui no digital, e eu gosto muito eu sempre tive muita criatividade. Então, assim, eu exploro muito essa parte do design, sabe? Todo dia eu tento fazer alguma coisinha diferente, eu me arrisco bastante, né? Claro, com certeza, tem dia que você faz uma arte, eu mesmo sou assim. Eu tinha um pouco de perfeccionismo, e comecei a deixar ele de lado. A partir desse ponto que eu deixei o perfeccionismo
perfeccionismo de lado, aí realmente o meu livro saiu, né? Porque daí você não fica focado muito ali nos erros, porque o livro, se você começar a escrever ele diretamente, depois que você vai revisar, acrescentar mais alguma coisa que faltou, né? Então você precisa realmente só escrever por enquanto, né? Eu deixei o tema, no caso, eu falei, eu queria 3 fases da minha vida, eu escolhi essas 3 fases e realmente coloquei em prática. E aí eu fui, por exemplo, escrevendo, deixei o título, deixei pro final, né? Deus, ele revelou para mim esse título, Escritora Particular de Deus. O como eu me tornei mãe escritora, realmente eu que acrescentei, mas esse título foi ele mesmo que me disse. Daí eu fiquei curiosa, né? Falei, não, você tem que procurar no Google, né? Porque a gente precisa pesquisar certinho, né? E não tinha, então eu falei, não, é isso mesmo, foi a confirmação. E eu tenho feito isso, sabe? É realmente tudo inspiracional. Eu olho muitas pessoas que criam aqui conteúdos, cada um tem o seu jeito, né? Eu também tenho o meu estilo, eu também tô assim procurando melhorar um pouquinho mais. Se vocês começarem a olhar as minhas primeiras postagens, eu tava num nível de arte. Aí eu fui melhorando, melhorando. A gente vai melhorando a cada dia, gente. Então, assim, se você está pensando assim, eu não vou começar a criar conteúdo aqui no digital ainda, porque eu não sei fazer, ainda eu preciso fazer um curso. Não, você só precisa começar. A partir daquele ponto que você vai começar, aí você vai melhorando, você vai iterando a cada dia. Você vai melhorando 1% a cada dia, como disse do livro. Então esse livro que eu estou lendo do Cresça 1% ao dia tem me ajudado bastante, né? Porque é um autor que ele fala de vários profissionais que passaram nessa história, cada um deixou o seu legado, né? Por isso que eu acho que é importante também você ter o livro, você deixar o seu legado aqui na Terra e ali você vai aprendendo cada coisa que eles falaram, assim, é novidade pra gente. A gente talvez não viu aquilo em nenhum lugar, né? E vocês, por exemplo, têm dons, têm talentos, vocês têm capacidades extraordinárias aí dentro. Deus, ele capacitou cada um de nós. Então, se ele colocou esses dons, esses talentos, é porque a gente precisa compartilhar, né? É que eu falei no começo, cada um, Deus, ele trata cada um de forma particular. Se nós temos essa particularidade com Deus, cada um tem uma coisa diferente. Se você pega e, por exemplo, libera aquele conteúdo que está dentro de você, alguém está precisando. Eu sei que muitas pessoas passaram por essa terra e vão passar por essa terra sem escrever um livro. Isso é muito triste, porque você imagina uma história com várias histórias. Por exemplo, a gente tem a Bíblia, né? Por exemplo, tem vários livros de várias pessoas, mas assim, teve muitas outras coisas que passaram por aqui que não entrou na Bíblia pra gente, né? Tem muitos escritos que a gente nem ainda sabe que existe. Tem muitas coisas que realmente estão escondidas, né? Eu mesmo, tem coisa que Deus fala pra mim, eu não posso falar aqui na internet, sabe? Tem sonhos que ele me revela algumas coisas, é muito sério, eu não posso falar aqui na internet, né? Mas assim, de forma talvez num livro eu consiga transmitir isso de uma outra forma, que talvez vocês lendo interpretem. Cada um tem uma forma de interpretação, né? Tanto que a Bíblia ela é assim. Tem muitas pessoas que tentam ler ela e, por exemplo, não conseguem falar, eu não entendo a Bíblia, mas é difícil mesmo, porque ela não foi feita para ser entendida, vocês percebem? E até hoje eu estava falando com meu esposo isso. Muitas pessoas até hoje estão ali, sabe, tentando entender a Bíblia de forma assim. Não, eu quero entender tudo. A gente não vai conseguir entender tudo, porque Deus ele fez a palavra, deixou a palavra pra gente todo dia aprendendo um pouquinho, acrescentando a nossa vida, como pílulas mesmo, né? Pílulas que a gente toma e a gente vai se curando aos pouquinhos. Assim como eu falei na semana passada, a capacidade que nós temos na nossa memória, no nosso cérebro, ela é enorme. Mas a gente não usa nem 1% dela. Por quê? Eu já interpreto dessa forma. Não sei se alguém já falou aqui na internet ou algum livro, mas eu outro dia conversando com meu esposo, por isso que é interessante você sempre dialogar com as outras pessoas. Eu falei pra ele, a nossa capacidade no cérebro é por conta de Deus se comunicar conosco. Mas não que a gente tem que entender ele. A gente nunca vai entender ele, né? Mas precisou ter muita capacidade para que ele, que é o Todo-Poderoso, é o onisciente, né? Que sabe tudo e é onipresente, está em qualquer lugar ao mesmo tempo, todos os lugares ao mesmo tempo, para que ele conseguisse entrar em comunhão conosco, ou em contato conosco, né? Então, assim, Deus ele age poderosamente, minha gente. E os livros, eles são muito importantes, por quê? Porque você deixa, um dia alguém vai ler o seu livro. Ah, mas eu fiz o meu livro e ninguém quis comprar e eu acabei deixando de lado. Ou, por exemplo, só deixei um esboço, descartei essa história de fazer meu livro, não vai dar certo. Mas sabe, alguém um dia vai ler, eu tenho certeza.
Não sei vocês, mas eu tenho vários cadernos ainda do meu prézinho, quando eu fiz o meu pré. Né? Eu acho que, se eu não me engano, minha mãe acabou jogando alguns livros na época, né? Mas eu consegui conservar alguns livros, alguns caderninhos que eu escrevia, muitas coisas que eu aprendi na escola. E olha que importância, né? Talvez a gente nunca mais acesse esses cadernos, mas alguém um dia vai ter contato com eles. Claro que a ciência, muitas outras tecnologias, elas vão evoluindo, então não tem como a gente falar assim, nossa, eu vou usar essa mesma coisa que eu aprendi lá há tantos anos, né? Mas tá saindo um pouquinho de lágrima aqui, gente, eu tô enxugando, que a gente precisa ter mais firmeza para não emocionar muito, porque senão a live fica muita emoção, né? Mas assim, na semana passada a gente falou, boca fechada mata, certo? Eu vivi isso na pele. Eu falava, nossa, Deus fala tanto comigo, eu tô aqui com a minha boca fechada, estou deixando de levar essa palavra que pode estar curando muitas vidas, independente se eu estou falando bonito, se eu estou falando correto, né? Cada um tem o seu sotaque, eu sou aqui do interior de São Paulo, então assim, eu puxo um pouquinho mesmo o R, né? O né sai de vez em quando. Então assim, mas eu sei, eu tenho certeza que daqui uns dias, não dou assim, não dou nem o restinho desse ano para eu estar um pouquinho melhor. Por quê? Porque tudo é treino, sabe? A minha escrita, eu sempre gostei de escrever, mas muitas vezes eu queria fazer, por exemplo, um parágrafo e não dava aquela coragem, sabe? Aí eu falei, eu gosto de escrever muito em tópico, né? Tem pessoas que têm essa facilidade, então eu comecei a escrever em tópico. Eu tô assistindo uma live, começo a resumir ela, por exemplo, eu tô prestando muita atenção no que o palestrante está falando. Eu estou anotando, mas é um desafio, porque você tem que estar anotando. Dependendo da pessoa que está falando, ela fala em velocidade baixa ou alta. Aí você tem que manter o raciocínio do que ela está falando e ainda você conseguir escrever aquilo que você pegou no começo. É um desafio. Aí o que acontece? Aí tem assim as nossas plataformas de vídeo que a gente assiste aqui, que no caso é o YouTube, você consegue assistir várias e várias vezes, você consegue voltar o vídeo, e aí você vai anota melhor. Eu sou adepta a assistir coisas ao vivo, assistir as aulas e lives ao vivo, no caso live é ao vivo, né? Porque você tem aquele comprometimento, e você tem assim, você sente a frequência dessas aulas, né? Agora, quando você pega, por exemplo, gravado, já não é a mesma coisa. Eu mesmo, quando é gravado, eu procuro, de preferência, eu pesquiso alguma coisa para eu poder assistir algum vídeo, eu procuro aqueles que são menorzinhos, né, de 5, 10 minutos. Porque a nossa vida é muito corrida. Até eu falei na semana passada, né, que eu estava assim num nível muito acelerado, então o que eu fazia? Eu nunca que eu colocava um vídeo em 2x ou 1.75. E eu comecei a fazer isso, gente. Eu comecei a acelerar os vídeos, porque eu via que eu estava ficando ali 1 hora para poder assistir um conteúdo, sendo que eu podia fazer em meia hora. Vocês sabiam que se vocês colocarem 1.75 na velocidade do vídeo, vocês conseguem fazer um vídeo que é de 1 hora em 30? Eu sinceramente, para mim, resolveu bastante por conta do tempo, né? Porque a gente precisa organizar o nosso tempo, então eu estava com o tempo muito corrido, eu precisava ter aquele conteúdo em pouco tempo, né? Eu não sei, assim, eu espero que em breve, não é muito legal aí, né, esse aceleramento, assim, né? Tem alguns terapeutas que não são muito a favor disso, porque não é legal, o nosso cérebro ele não consegue absorver tudo de uma vez. Quando você começa a acelerar tudo, você se descontrola, né? Você já perde totalmente o seu controle. Então, aqui mesmo no Instagram, eu acredito que não vai demorar muito para as nossas lives que ficam gravadas ter esse processo de acelerar. Porque a gente ganha mais tempo mesmo, né? Mas eu prefiro assistir ao vivo. Então, você assiste nesse ritmo mesmo, normal, anota o que tem que anotar e vive aquele momento, né? Porque você pode ali interagir, você pode, por exemplo, fazer a sua curtida, compartilhar com alguém. É legal esse momento pra gente ter esse contato, ter essa frequência, né? Então, assim, tem assim, ó, eu falei dos dons que vocês têm, né? Que a história de vocês tem valor e depende de vocês. A decisão de vocês falar, não, eu vou começar a escrever um livro a partir de hoje. De fato, é importante para a humanidade. Eu tenho que deixar o meu legado. Não sei vocês, mas eu tinha assim um conflito comigo mesma que eu queria deixar o meu legado. Só que eu nunca imaginei que seria através de um livro. Eu pensava assim muitas vezes, eu vou criar um curso, ou vou ensinar alguém, e vou deixar alguma coisa, sabe? Eu vou entrar na história, né? Hoje eu já tenho meu livro publicado,
né? Tá indo aí para umas 2 semanas aí já publicado, 2 ou 3 semanas. Então, assim, eu posso dizer realmente já tem um pedacinho de mim aqui na Terra, um legado, né? Alguma coisa que eu deixei, que pra mim tem valor, pra Deus também tem. Claro, que nem eu falei na semana passada, né? O primeiro livro talvez ele não seja aquele livro, mas a gente vai melhorando a cada dia. E vocês, por exemplo, conforme vocês vão fazendo uma live, vão criando um conteúdo, vão fazendo uma arte aqui, por exemplo, eu uso muito o Canva, na verdade eu uso mais o Canva, né? Vocês vão melhorando a cada dia, isso que é o legal. Então vocês a tendência é só melhorar, mas para isso vocês têm que começar a tomar essa atitude, né? E se lançar, arriscar. Tem dia que não vai ficar legal. Eu mesmo tem vezes que eu faço algumas artes e sabe quando você bate o olho e fala assim, não tem algum elemento aqui que não está combinando, sabe? Não tá casando esse elemento. E às vezes demora um pouquinho para fazer a arte, sabe? Mas tem arte que ela sai tão rápida que eu fico assustada. Mas aí, por exemplo, o que eu faço? Se eu perceber que eu vou perder muito tempo com aquela arte, eu deixo ela de lado. No outro dia eu vou com a cabeça um pouco mais tranquila, eu volto a fazer aquela arte. Daí, né, eu vou e faço uma outra, né, tal. Então, às vezes tem arte que sai muito rápida pra mim. Então, vai depender muito de cada um, do tempo de cada um. E outra, aqui no Instagram tem tudo, gente, de gratuito mesmo, sabe? Tem profissionais ótimos aqui, que eles ensinam a gente aí passo a passo das coisas. Tem tutoriais, é muito importante vocês acompanharem. Eu recomendo que vocês escolham 3 pessoas só, uma de cada nicho, ou, por exemplo, 3 de um nicho que vocês querem explorar um pouquinho mais e sigam só elas porque fica confuso. Cada dia que você pega, por exemplo, um profissional, você escuta um, depois você escuta outro, e cada um tem a sua metodologia, né? Então você tem que adaptar aquele que melhor atende você, tá? Uma dica bem legal aí. Num livro que eu tô lendo, Cresça 1% ao Dia, eu vou ler 3 trechinhos pra vocês. Que era pra eu ter lido semana passada, não deu certo de eu ler. William Wallace, dentro desse livro do Fernão Batistoni, que é Cresça 1% ao Dia, ele fala assim: todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Olha que interessante. Então, quer dizer, eu penso assim, todo mundo vai morrer um dia, isso é certeza. Mas tem pessoas que não vivem, sabe? Às vezes passou nesse mundo aqui e simplesmente assim, vegetando mesmo, sabe? Não deixou o seu legado, não teve aquele interesse de falar assim, não, a minha vida tem valor, a minha história ela pode ser deixada aqui e ser útil para alguém, né? Assim como uma pessoa, não sei por que veio isso, mas eu vou falar, assim como uma pessoa que sofre um acidente e, por exemplo, ela tem aí uma morte cerebral, a família muitas vezes tem que tomar aquela decisão. Eu vou doar os órgãos daquele filho ou daquela filha, ou daquele irmão que seja um parente. É uma decisão difícil, mas muitas vezes aquela pessoa já queria fazer isso, se acontecesse isso. Então é mais ou menos isso, sabe? Aí você vai doar aqueles órgãos lá e vai servir para alguém. Assim também é a palavra. Boa noite, Maurício. Assim também é a palavra, sabe? Você vai deixar cada palavrinha que você for lançando e tiver ali no livro, ela também vai encaixar na vida de alguém. Assim como um órgão, quando é doado. Aquela pessoa precisa muito daquele órgão para continuar sobrevivendo, né? Então, por isso que muitas pessoas morrem e não vivem, né? Então, essa vida, a gente precisa valorizar a nossa vida. A gente precisa realmente mostrar para Deus assim, não realmente eu sou importante, eu posso deixar algo aqui que vai ajudar outras pessoas, assim como a doação de órgãos, né? Quem aí realmente tem esse interesse um dia de talvez deixar, né? Essa questão é muito interessante. Muitas pessoas aí estão no banco aí esperando por algum órgão aí para poder sobreviver, né? E às vezes não dá tempo. Então, por isso que muitos morrem, né? Mas nem todos vivem. Outra também é assim, ó. Levante a cabeça e entre no jogo. Para jogar, porque as coisas vão acontecer, só vão acontecer se você estiver em campo. É o que eu falei. Se vocês pegam, por exemplo, fazem uma arte, criam uma mensagem, escrevem aquilo que está dentro de vocês. Eu não sei vocês, mas depois que eu comecei a estudar o autoconhecimento, eu senti essa necessidade de extrair aquilo que estava dentro de mim para fora. E isso tem me curado muito, sabe? Cada vez que eu escrevo, parece que assim, aquilo que estava acumulado dentro de mim saiu e já tá vindo outras coisas. Assim, parece que Deus vai renovando, sabe? É como se fosse assim um riacho. Aquela água que passou por ali não volta mais. Então tá vindo outras águas. E cada água dessa, no caso eu posso fazer a analogia aqui de uma palavra, um texto, uma frase, um outro livro. Tem pessoas que, por exemplo, levam um ano para fazer um livro.
né? No caso eu falei pra vocês, o meu livro tem 118 páginas, no caso é junto com a diagramação, né? Que no caso aumenta um pouquinho mais. Mas eu lembro que eu digitei no Word e deu 50 páginas. Então, depois que diagramou, aí foi para 118, né? Tem as páginas de respiro, que você pode colocar uma frase que antecede o capítulo, né? Então, aí acresce um pouquinho mais de páginas. Então, vocês precisam estar em campo mesmo, para vocês se conhecerem e realmente perceberem, puxa vida, o que dentro de mim está acumulado como represa, que no caso uma represa, ela está com os peixes ali todos mortos, porque não tem uma água corrente, não é uma água viva. A partir do momento que você começa a liberar as palavras, você começa a virar uma correnteza, uma cachoeira e vai produzindo vida, vida abundante para as pessoas. Então você vai distribuir essa água que estava aí acumulada e ela vai se renovando, vai limpando e vai se tornando realmente um riacho, que pode ser aí a salvação de outra pessoa, de outra vida, né? Então, assim, o que eu falo pra vocês também, confiem em Deus, né? Ele está dentro de vocês. A vida que está dentro de vocês é o próprio Deus. Então, comuniquem-se com Ele diariamente. Peçam auxílio dele para você escrever um livro. Todo dia, se vocês puderem ter a rotina de vocês diária de meditação da palavra, entrar em comunhão com Ele, pedir essa orientação divina mesmo, tá? E entrar em campo, gente, entrar em jogo e colocar realmente aí a mão na massa para que realmente o livro de vocês saia, tá? E é claro, se eu perguntasse aqui pra vocês, tem um post que eu fiz, ele fala isso. Se vocês fossem colocar como prioridade, descobrir aí qual que é a prioridade de vocês? Deus, você, a sua família ou o trabalho? Né? Eu fiz esse post, foi interessante, que teve pessoas que colocou, é a minha família ou, por exemplo, o meu trabalho. Eu já coloquei assim, que a minha prioridade é Deus. Porque se eu tenho Deus, as outras coisas me vêm por acréscimo. Vocês percebem? Vem, no caso eu. Primeiro veio Deus, depois me veio. Depois eu que vim, né? Eu sou obra dele, eu sou a criação dele. Depois vem a minha família, né? E o meu trabalho. O meu trabalho para poder sustentar a minha família. Então, se você perceber, se eu escolho Deus, né? Tem até música que fala, né? Eu escolho Deus, né? As outras coisas vêm naturalmente. Então a gente não pode pular etapas, né? E é claro, né? Deus, ele se faz presente na nossa vida, ele é bondoso, ele nos ama muito e ele sabe. Ele também tem um livro da vida. E nesse livro da vida estamos cada um de nós. Então, se nós, a partir desse momento que a gente começa a escrever e transmite as palavras numa folha, num caderno e se transforma num livro, nós vamos produzir vida para as pessoas. Tem muitas pessoas aqui na internet que estão morrendo. Tem um post que eu falo, você está morrendo, né? Então, assim, é muito sério isso. Então, aí você vai querer deixar o quê? A morte aqui pairando, ou você vai querer deixar continuar, por exemplo, você morreu, mas a sua vida continua, que ela está presente. Sabe, por exemplo, assim, quando você perde um ente querido, é muito triste, gente, é muito triste isso, sabe, você perder alguém. Mas a gente, na verdade, não perdeu, a gente só devolveu, boa noite, Celi. A gente só devolveu aquilo que já era de Deus. Semana passada eu falei, se você fosse entregar algo para Deus, o que você entregaria? Né? É uma pergunta interessante, até vocês, se vocês quiserem colocar aí nos comentários, o que você entregaria para Deus? Na verdade, tudo já é dele. Só tem uma coisa que não é dele, é o nosso pecado, que é as nossas falhas, os nossos erros. Todos nós temos. Aquele que falar que não tem pecado já pecou, porque todos temos pecados, né? Então, assim, tudo já é dele, tudo já é consagrado a ele. Nós somos já abençoados. Então, precisamos aí dedicar a esse tempinho a palavra e usar mesmo essa bênção que Deus nos deu para a gente transferir em formato de palavras e gerar vida, sabe? Vida que é abundante, que ajuda as pessoas, que salva, né? E outra, todos nós temos experiências de vida, cada um de uma forma, né? Um nasceu num ano, outro nasceu no outro. Um nasceu num estado, outro nasceu no outro, né? Uns nasceram aí fora, no exterior. Cada um passou por uma experiência. Sabe, a gente tá aqui produzindo os livros aqui na equipe, no pessoal aqui do que a gente tá fazendo no PLD, que é o Programa de Liberdade Digital. Cada um pegou uma história, alguma coisa que marcou profundamente a sua vida e realmente colocou nesse papel, deixou concreto isso em formato de livro. E eu falo pra vocês, semana passada eu falei também, que quem escreve é curado primeiro. Depois que você faz a revisão,
você vai ter outro contato com a sua escrita, com o seu texto, você é curado novamente, gente, é impressionante. Eu passei por vários processos de cura em uma semana de livro, assim, que eu estava escrevendo meu livro. E aí agora, por exemplo, Deus falou pra mim, agora você vai ter que falar, você vai ter que ensinar como você fez. Talvez no começo possa ser confuso, mas depois vai ficar um pouquinho mais claro você ensinando, então vai ficar mais fácil. E aí o que eu fiz? Eu marquei a live, fiz a semana passada, aí essa semana eu tava meio com receio, né? Será que eu vou fazer mais uma live? Daí eu falei, não, o pensamento já tava tentando me sabotar. Daí eu falei, não, eu preciso fazer, então eu acabei marcando ontem pra hoje, que o domingo pra mim ficou muito corrido, porque no outro dia eu tenho aula na minha faculdade. Então, aí no caso, se eu fizer hoje, que é o sábado, amanhã eu posso dar uma descansada, né? Talvez eu faça de sábado, talvez eu faça de sexta. Então eu tô ainda pra decidir certinho, mas a ideia é que eu faça pelo menos uma por semana. Por exemplo, amanhã eu já vou ter que pensar, olha, eu vou fazer na sexta ou no sábado. Eu já quero me programar antecipadamente, porque pra mim não me sabotar, pra mim não falar assim, ai, eu não sou capaz, eu não consigo, ai, melhor não, deixa quieto, eu tô com vergonha. Então, o que você tem que fazer? Assumir pra você, né, essa decisão, entrar em comunhão com a palavra, falar assim, não, realmente eu vou fazer a minha live, é necessário, porque tem vidas aqui morrendo, tem pessoas precisando ouvir você, ou até mesmo ver você. Sabe, tem pessoas que estão navegando aqui na internet e de repente elas entram na sua live e você falou uma palavra. Vocês perceberam que desde que eu comecei a live eu troquei de vários assuntos em vários momentos, porque Deus ele faz isso comigo. E no começo eu tinha dificuldade, por exemplo, eu estava falando um assunto, vou falar isso pra vocês porque é uma experiência minha, olha, experiência, como é importante. Eu estava falando um assunto, de repente pulava para um outro assunto. Aí eu me perdia. Vocês podem ver que em nenhum momento aqui eu parei e fiquei pensando. O Deus ele já me deu outra palavra, eu já entrei e já fui a fundo. Porque de tanto praticar, sabe, gente? Aqui conversando com meu esposo, aqui ou com algum conhecido daqui da minha casa, ou com algumas pessoas aqui também que do nosso convívio, eu fui conversando, e eu tinha essa dificuldade, sabe? Eu me perdia no assunto. Aí hoje não, eu tô falando um assunto, e aí de repente eu posso pular para outro assunto e voltar nesse assunto anterior. É um desafio, gente. Então, assim, vocês precisam se conhecer de fato. A partir desse autoconhecimento, vocês vão conseguir entender o que vocês vieram fazer aqui na Terra, qual a missão de vocês. Sabemos que a nossa identidade é de filhos e filhas amados de Deus. Só que o nosso propósito, cada um tem um, né? Eu até então estava confusa em relação ao meu propósito. Mas sempre tive contato com a palavra, sempre tive contato com a escrita, sempre gostei de aconselhar as pessoas, né? Sempre gostei dessa área da educação, sempre gostei muito de estudar português. Mas parecia que alguma coisa me impedia e me levava para a questão dos números, nas exatas. Então eu passei assim muito tempo perdida, assim, sabe, sem saber realmente o que eu ia fazer. Que eu fiz a gestão empresarial e a gestão empresarial ela é generalista. Você aprende vários cursos e dali você pode partir para um outro ramo, né, e focar naquilo, ou recursos humanos, ou finanças, ou marketing. Então eu não me achava em nenhum deles, porque todos eles eu gostava, né? Eu ia bem em todas as matérias, então assim, eu tinha essa dificuldade. Mas interessante, aí recentemente, como eu comecei a buscar muito essa questão do autoconhecimento, aí Deus foi realmente falou assim, não, eu vou entregar pra você, né? Eu vou entregar, porque você tá buscando tanto que eu vou entregar pra você aquilo que você tá precisando. A Su falou aí de conselheira, né, Su? Você recebeu bastante conselho meu aí, né, Su? Na época que a gente trabalhou juntas, né? E realmente sempre gostei muito, eu me dedicava, porque assim, eu dou atenção para as pessoas. O jogo aqui na internet hoje é atenção, né? Você pode ver, vocês estão aqui assistindo essa live, vocês estão tendo que dar a atenção de vocês e dar também o tempo de vocês para estar aqui. E, consequentemente, vocês estão absorvendo conteúdos, vocês estão interagindo. Isso é muito importante, gente. E por isso que gente conecta com gente, né? E, por exemplo, quando eu postava, por exemplo, só frases, era um negócio meio frio, sabe? Porque nem todo mundo está afim de ler bastante. Os meus conteúdos, eles são realmente um pouco profundos. Só que o Instagram, a gente já fala que é um instantâneo. Então aqui, quanto menos coisa vocês postarem, porque é tudo muito rápido, as pessoas vão acompanhando o seu conteúdo, de repente elas começam a seguir você, e de repente elas já não querem seguir mais você, porque o seu conteúdo já não agrada mais ela. E não sei se vocês perceberam, mas eu percebi muito, que eu observo muito o algoritmo aqui do Instagram. Tem pessoas que, por exemplo, tá seguindo a gente e tá deixando de seguir, mas não porque ela deixou de seguir, mas porque o algoritmo fez uma pequena limpeza e tirou aquelas pessoas, sabe? Tem dia que eu ganho 10 seguidores no dia, tem dia que eu perco 5. Então eu observo muito esse movimento.
Ó, movimento. Tudo está em movimento. Até quando você está dormindo, o seu organismo inteirinho, o seu sistema do organismo, do seu corpo está em funcionamento, né? Nada está parado. Repara para você ver as nuvens. Você está num lugar, você vê aquela nuvem parada, de repente você virou o olho, a nuvem já não está mais lá. Então tudo está em movimento, a natureza ela se move, né? Deus está em movimento, a palavra está em movimento, porque, por exemplo, tem momentos, semana passada eu falei isso também, tem momentos que você faz uma leitura e aquela leitura você não estava tão atento para aquela leitura, então você passou despercebido por alguma coisa. Já passou um mês depois, talvez você voltou naquele livro. Ai, deixa eu lembrar daquela frase que eu li naquele livro, eu já não estou lembrando mais. Aí você observou outra coisa nele. Tá vendo? Porque você prestou atenção novamente, só que em outro ponto do livro. Por isso que é interessante. É importante escrever o livro, é importante que vocês leiam bastante, busquem referências. Ontem eu estava acompanhando também uma pessoa aqui no Instagram e estava falando muito sobre essa questão da mentalidade, do subconsciente, do consciente, né? São assuntos difíceis de entender e Deus está me dando um pouquinho mais, assim, eu percebo que cada dia Ele está me dando, assim, esse entendimento, coisas que para mim eram difíceis, hoje estão ficando um pouquinho mais fáceis. Então a gente precisa, assim, tentar entender, mas não também ir muito a fundo, porque tem coisa que a gente não foi feito pra gente entender, sabe? Simplesmente pra gente aceitar. Até o momento eu falei assim, uma hora da minha linha editorial, eu não tenho linha editorial. Essa semana eu comecei a diversificar um pouco meus conteúdos para mim ver como que funciona o algoritmo, né? Então, aí semana passada eu falei que a minha linha editorial é obedecer. Então eu obedeço e sai a minha linha editorial, que é os meus conteúdos, o que eu vou postar no dia, né, naquela semana. É uma sequência de conteúdos, né? Então, assim, a gente tem que aprender a obedecer a Deus. E hoje em dia tá tão difícil, né? Com esse mundo barulhento que a gente tá vivendo, né? Então, assim, a gente precisa ajudar as outras pessoas com a nossa experiência, como eu falei pra vocês. Então, a nossa experiência, ela contribui muito na vida de outra pessoa. E aí você vai promover o bem sem ver a quem, né? Porque às vezes você tá aqui, né? Eu tô falando aqui, mas depois que a live terminar, vai ter pessoas que vão ver a live e eu não vou saber quem viu. Então, assim, sem ver a quem, né? A gente vai estar ajudando outras pessoas, o alcance ele ilimitado, certo? Aí tem um trechinho também que eu fiz um post outro dia, que eu vou ler pra vocês rapidinho aqui. Eu falava assim de 4 partes, nunca se esqueça, você é único e é abençoado, você é importante para Deus, está nas suas mãos a sua cura, tá? E a resposta que você procura está dentro de você, tá? Não está em livros, não está em nenhum lugar, porque você é um livro vivo. Olha que loucura, você é um livro vivo. Só que para que as pessoas possam entender você, que é um livro vivo, você precisa escrever, transferir isso para um papel, para que elas consigam ler aquela sua reflexão. Eu mesmo por muito tempo, às vezes eu não falava as minhas reflexões por conta do julgamento, por exemplo. Depois que eu comecei a postar uma frase, 2 frases, 3 frases, eu fui esquecendo essa questão do pré-julgamento, do julgamento, sabe? Hoje eu penso assim comigo, eu não sei como vai chegar a minha comunicação até vocês. Eu não sei como vai chegar o meu texto até vocês. Como vocês vão estar, como eu falei, como vocês vão estar aptos naquele momento a fazer aquela leitura e como essa leitura vai atingir vocês. Então, vai depender muito. Cada pessoa é atingida de uma forma, tá? Então, assim, eu sei que muitos aqui têm histórias que talvez sejam histórias aí impactantes, histórias talvez não tão alegres, né? E eu sei que muitas vezes para você escrever um livro de algo que foi muito pesado na sua história é difícil. Mas mais difícil ainda é você ficar guardando a sua história dentro de você e você ficar o resto da vida remoendo. Você vivendo o passado que nem existe mais. Sabia que o passado, depois que você passou por ele, não existe mais. Ele está assim, alojado em algum ponto do seu cérebro, no subconsciente. Está lá isolado, mas você não usa mais ele. É ilusão. Então a gente só tem hoje, o presente. O futuro também não tem. Então não tem por que ter ansiedade. Eu também tive muita ansiedade. Estou me livrando dela, né? Então a escrita tem me feito isso. Me libertado da ansiedade. Muitas vezes eu sentia angústia. Até o momento que eu falei, né? Quando eu tive a minha filha, acho que foi aqui na primeira semana que eu tive ela, me bateu uma tristeza profunda. E eu via muitas pessoas falando sobre isso. Eu pensava assim, será que é verdade, né? Gente, eu fiquei um dia inteiro chorando. E eu não sabia o porquê daquilo. E aí eu falei assim, e como sempre foi assim, sabe, muito guerreira, muito forte, né?
Eu falei, não, eu não aceito você aqui dentro da minha casa. No outro dia eu estava de outro jeito, sabe? Mas assim, foi um negócio tão sinistro, como a gente fala, começou a passar assim filmes na minha cabeça que me deixava triste. Que coisa estranha, sabe? E aí eu entendi. Se você não está preparado para passar por aquele momento que você não estava esperando, você entra numa depressão. E a depressão é doença, gente. Muitas pessoas falam, é frescura. Não é, não. Tinha dias que eu tinha realmente falava assim, eu vou ficar depressiva, porque, sabe, tem hora que bate uma tristeza, uma canseira, uma coisa assim excessiva, né? Mas eu falava assim, não, eu aceito Deus na minha vida, eu não aceito isso daqui que tá vindo, esse sentimento ruim. Não, não quero. Aqui na minha casa não, sabe? E aí Deus ele ia agindo. Então vocês precisam assim assumir mesmo o governo, né? Botar pra correr essas situações. Ela fala assim, nossa, parece tão fácil, né? É que assim, tem pessoas que no comecinho da depressão, ela não soube trabalhar. E aí o que acontece? Ela foi entrando no poço, se afundando, se afundando. E aí você sabe, né, que depois que você tá lá no fundo do poço, aí você não tem uma corda para puxar, realmente fica difícil, gente, é muito complicado, né? Aí precisa de alguém para estar ali apoiando, ajudando, e essa pessoa também que vai estar ajudando também sofre, gente. E não é fácil, é que tipo você ligar, é a mesma coisa de você cuidar de pessoas doentes, não é fácil. Sabe, se você cuidar de uma criança que está doente é uma coisa, mas você cuidar de uma pessoa idosa que está doente já é outra coisa, porque a criança ainda você consegue ainda ter um certo controle, porque ela ainda está aprendendo, né, a falar, ela não conhece muitas coisas ainda. Já uma pessoa mais idosa, ela já tem as suas experiências, tem as suas manias, os seus hábitos. Então a gente precisa ter muita paciência com essas pessoas. E muitas vezes elas morrem tristes, né? Muitas morrem tristes, isso é muito triste. Agora eu falo assim, imagine se tivesse você, um de vocês aí, para estar orientando essas pessoas e falar, vamos escrever o livro da sua vida? Vamos ver o que, que Deus assim tem de novidade aqui dentro de vocês? Será que isso não pode pelo menos aliviar um dia da sua vida? Você tendo um dia menos depressivo? Sabe, você tendo um dia assim, sem aquela dificuldade? Tá? Não é castigo para aquela pessoa, mas é porque ela não soube lidar com aquela situação. Por isso que é muito importante vocês terem realmente o autoconhecimento, vocês buscarem a palavra de Deus, mesmo que vocês não estejam entendendo completamente, sabe? Mas vocês precisam ter esse contato, porque ele fala o tempo inteiro. E ele não quer que vocês morram com essa situação e vocês, por exemplo, enterrem a história de vocês, mas que vocês transfiram realmente no papel. Você pode ver um papel mesmo, ele sai de uma árvore, né? Uma árvore, quantos anos ela não dura, né? Passa por várias e várias gerações. Claro que a gente passou por vários processos aqui na nossa Mata Atlântica, né? Que as pessoas devastaram ela, né, acabando com as árvores para poder fazer os livros, os cadernos. Eu sei, muitas pessoas buscaram também formas renováveis de fazer cadernos, né, papéis, mas é uma coisa assim que fica por muitos e muitos anos, sabe? Cria raiz ali, né? Então a gente precisa realmente ir lá no fundo, buscar assim essa nossa história que talvez seja uma ferida, né, que a gente não quer cutucar ela. E eu sei que quando a gente cutuca uma ferida dói demais, mas ela pode ser aí a sua resposta que você está buscando. Ela pode ser realmente a cura aí que você buscou nos remédios, que você buscou nos hospitais, nos médicos, sabe? Eu sei também que tem pessoas que às vezes vão no médico só pra olhou pro médico e já sarou, sabe? Por quê? Olha que interessante veio para mim falar agora. Porque às vezes na casa ela não tem a atenção que ela precisa. Por isso que é interessante a gente escrever, a gente dá atenção para as pessoas, a gente dá aconselhamentos, a gente orientar. E a orientação, muitas vezes, ela vem dos livros, também vem da nossa fala e também dos nossos comportamentos. Como que eu vou, por exemplo, ensinar alguém alguma coisa se o meu comportamento não condiz com aquilo? Muito difícil. Então, hoje em dia, a gente tem visto muito aí, hábito disso, hábito daquilo, comportamento disso, daquilo, realmente dá diferença. O nosso comportamento, ele realmente interfere na nossa vida, tá? Então, assim, ouçam a voz de Deus. Eu não consigo, eu não sei se é Deus que fala. Eu já conversei com pessoas uma época aí. Eu não acho que seja Deus falando, não, viu? Tá vendo? Incredulidade. Primeiro você tem que aceitar, né? Aceitar que Deus existe e realmente Ele está aí falando.
Olha quanta coisa ele falou aqui com a gente. Teve coisas que eu falei que eu não programei pra falar. Eu tô com um script aqui, que é um roteirinho que eu fiz, pra gente também, né? Porque assim, eu não preciso, eu vou falar assim, Espírito Santo, me inspira pra eu poder falar aquilo que tem que ser falado, mas eu também tenho que fazer a minha parte, assim como eu fazia nas provas. Eu sempre, quando eu estudava, eu anotava tudo que eu precisava saber. Então eu estudei de fato. Mas se você só der uma olhadinha no caderno lá, já faz 3 meses que você estuda aquela matéria, você não vai, você vai falar, Espírito Santo me ajuda a lembrar a matéria. Não vai lembrar. Tem que fazer a sua parte, entendeu? Então, você tem que, quando você ouvir Deus, você tem que aceitar. Aceitou ele, já é um bom começo. E aí o que acontece? Ele vai falar com você naturalmente. Sabe, eu precisei realmente desacelerar e abaixar o volume para ouvir Deus. Porque ele fala bem baixinho, né? Ele é nobre, gente. Ele é fino. Então, ele fala assim, com aquela simplicidade. Ele é simples também, viu? Não vai achar que Deus é confuso, é complicado, né? Ele é muito simples. Então, a gente só precisa realmente estar atento. Às vezes surgem pessoas no nosso caminho que nem sabemos explicar, mas elas vêm assim na nossa frente e falam alguma coisa. Pode pegar que aquela palavra veio de Deus, viu, gente? Porque ele usa pessoas, ele usa o Espírito Santo, ele usa assim momentos, experiências que você talvez buscou aí, ele usa a sua doença para falar com você, tá? Tudo isso, tem muita coisa que eu falei aqui que sério mesmo, eu não imaginei que eu ia falar, mas Deus ele está me usando nesse momento, tá? Então, se vocês querem se deixar ser usado, deixem só por Deus, tá? Não deixe que uma ferramenta use vocês, mas deixe que Deus use vocês, tá? Daí vocês não tem erro mais. Então vocês têm que aquietar, né? Ficar um pouco em silêncio, sabe? Tentar manter assim, um auto-equilíbrio, o autogoverno e escutar a Deus. Então, assim, a tarefa que eu deixo pra vocês hoje, sempre gosto de deixar uma tarefinha no final, né? Eu tenho usado muito o aplicativo Glorify, tá? Eu precisava de um aplicativo, de alguma coisa que me ajudasse para fazer uma meditação com períodos curtos, né? Que realmente eu começasse a fazer diariamente sem procrastinar, sem pular etapas. Então, assim, o aplicativo Glorify, eu tô gostando bastante dele, inclusive tem frases deles que ele libera diariamente, que eu posto aqui no Instagram também nos meus stories. Me ajuda muito, sabe, gente? Tem assim um momento que você faz a reflexão, tem a partilha da palavra. Agora eu tô nessa fase que ele tá liberando alguns bônus. É alguma música que ele coloca assim, reflexiva, te ajuda muito. Então eu estou usando bastante, tá? E você partilhar aqui no Instagram também. Usem a ferramenta da maneira correta, tá? Eu vou postar uma foto minha. Legal. Mas que essa foto, ela tenha intenção pro reino, tá? Não a intenção para si próprio. O que eu tenho visto aqui no Instagram é muito isso. As pessoas colocam por intenção própria, sabe? Pra talvez se aparecer ou mostrar que é isso ou aquilo. Mas usem da maneira correta, aproveitem aquele momento para colocar uma mensagem. Ou, por exemplo, fazer um videozinho curto, né? A gente tem aqui o Reels, a gente sabe que o Reels ele está tendo uma boa entrega ultimamente. Usem ele, né? Eu preciso até fazer mais Reels, que eu comecei fazendo os meus Reels, né? Pra me soltando aqui na internet, né, me soltando um pouquinho no digital. E de fato, cada vez que eu fazia um, eu conseguia falar, nossa, eu já consigo fazer mais um. E eu tinha esse receio de exposição aqui, então eu só comecei. Então a partir do momento que você começar, é realmente o momento que você vai estar preparado a cada dia. Não espere estar pronto, tá, gente? Você vai se preparando no caminho, tá? E aí, assim, tem também um grupo meu aqui também, aqui no link da minha bio, vocês vão entrar lá. Tem um grupo lá, né? Que é o TLTLTL lá, né? A gente não pode falar os nomes aqui, senão a live bloqueia. Vocês podem estar entrando nesse grupo também, né? Assim, daqui a pouco a gente vai tirar um print também dessa live para vocês repostarem aí nos stories de vocês. Eu peço que vocês coloquem algum aprendizado que vocês aprenderam aqui, alguma coisa, tá? Boa noite, Cristiane. Eu peço que vocês coloquem, assim, algum aprendizado que vocês tiveram aqui, o que chamou mais atenção. É muito interessante, não só para mim, como para o Instagram também, para o algoritmo. Porque cada vez que vocês fazem essa interação, tem um certo alcance. Então, se vocês não compartilham com mais pessoas, aquilo fica retido, que nem eu falei, fica numa represa, e essa represa acumula peixes mortos. E se você libera essa palavra, ela vai se tornar um riacho, um rio grande, vai cair no mar e vai gerar vida, né? Porque o mar ali tem vida, sabe? Os peixes estão vivos ali, entendeu? Então, assim, hoje também eu vi interessante num dos grupos que a gente participa aqui do PLD,
eles mandaram um vídeo pra gente e eu peguei um aprendizado desse vídeo e vou passar aqui pra vocês também. Né? Ó, fomos feitos para servir, sem esperar nada em troca. Melhor é dar do que receber. Quem que mais deu do que recebeu aqui nessa terra? Jesus Cristo. Né? Ele passou aqui, ele doou, gente, tudo, até a própria vida dele. Então é simples, é só seguir o exemplo dele, tá? Não tem assim que seguir muitas regras. É só amar, amar como Jesus amou, né? Como diz aquela música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, fazer tudo como Jesus fez, tá? É muito simples. Claro, amar não é tão fácil, né, gente? Né? Tem momentos que a gente tem raiva também, a gente fica aí, né, alguns momentos meio estressados, né? Mas tudo, como eu falei, é prática, é exercício. Assim como você postar alguma coisa aqui no Instagram, no Facebook. Facebook também eu posto bastante coisa lá. É muita coisa que tá no meu Instagram. Às vezes eu posto até algumas coisinhas a mais. Porque assim, o público que está no Facebook é um e o público que está no Instagram é outro. Então assim, você tem que começar a observar qual conteúdo realmente cabe para aquele perfil, né? Então eu tenho observado muito isso. E isso é muito interessante, vocês têm que estar atentos a isso, tá? Então, assim, aproveite essas ferramentas para vocês realmente colocarem pílulas de vida. E não assim, talvez, postar coisas que não têm utilidade, né? E aproveitem bastante o processo. Até eu quero ler um trechinho de um livro para vocês, ele fala assim, Sabedoria em Parábolas, que é do professor Felipe Aquino. Inclusive, eu me inspirei nele para fazer um dos meus posts outro dia. Eu peguei, assim, uma frase, e dessa frase saíram mais frases. E achei interessante para compartilhar aqui com vocês. Eu acho que tem mais uma frase para eu compartilhar. Na semana passada, eu falei essa questão assim de você compartilhar a sua história, né? E a gente no caminho, no decorrer do caminho, a gente passa por críticas. Isso é normal, tá? Então assim, aí tem essa frase do Aristóteles, que eu inclusive extraí do livro Cresça 1% ao Dia, que é do Fernão Battistoni. Ela fala assim, só existe uma forma de evitar a crítica. Não faça nada, não diga nada e não seja nada. Então agora eu pergunto para vocês querem ser isso? Não fazer nada, não ser nada, e daí vocês vão realmente, né? E não diga nada, então vocês vão realmente evitar a crítica. Mas não é legal, né? A crítica sempre ela vai existir, claro, tem críticas que são construtivas, outras são destrutivas. Mas a gente precisa passar por esses processos, é natural. Tem muita gente aqui na internet que muitas vezes elas ofendem. Que pena, né? Porque elas poderiam estar adquirindo mais conhecimento com as outras pessoas. E, então sentiu de criticar? Guarda pra si, né? Assim como, por exemplo, quando alguém vem contar alguma fofoca pra você, você fala assim pra ela, essa pessoa que falou essa fofoca, ela é nobre? Então, se ela não for nobre, então eu não quero nem saber. Você pode voltar com essa palavra para você, porque eu não quero nem escutar, porque eu não quero ser a transferência de uma outra coisa, a continuação dessa fofoca. Então você já mata ali no ninho, né? Como diz, né? Então é assim, gente, vocês têm que saber trabalhar com as palavras. A importância de um livro, que nem eu falei, ela é importante porque você vai realmente transferir aquilo que está dentro de você, né? E no papel e fazer com que muitas outras pessoas passem por essa experiência aqui, né? Então, assim, é muito legal porque tem vida nas palavras, gente. Se vocês pegarem um livro hoje, vocês fazerem a leitura deles, amanhã vocês forem fazer novamente, vocês vão aprender outras coisas. Então, cada dia que passa, vocês aprendem uma coisa nova e diferente. Então, é muito interessante. Então, eu quero ler para vocês um trechinho rapidinho. Ele fala assim, algo para nunca esquecer. Esse livro é o livro, vou mostrar para vocês aqui, ó. Sabedoria em Parábolas, do professor Felipe Aquino. Alguém deve ter aqui, com certeza, né? É muito legal esse livro. Inclusive, é um livro que tem muitas parábolas. É sério, gente. Cada uma que eu li aqui já, eu chorava, mas eu chorava sem parar, dependendo da história. Porque realmente quando você está lendo, tem emoções ali em cada palavra, em cada frase. E é muito importante. Então, assim, para vocês aí que estão em dúvida na questão de fazer um livro, de escrever, não tenham, gente. Realmente é sangue, suor e lágrima. Né? Eu uso muito a inspiração para escrever, mas vocês não precisam esperar a inspiração. Vocês podem, por exemplo, eu quero contar, relatar a história da minha infância, que foi muito importante. Ou, por exemplo, eu quero relatar
algum momento forte que eu tive. Por exemplo, quem é mãe. Nossa, eu tive assim, o meu momento do parto, a minha gestação, eu tive tantas dificuldades, mas eu aprendi muita coisa, muito legal. Vocês podem também estar fazendo um livro só disso. Por isso que eu falei no começo da live, vocês têm que escolher alguma fase da vida de vocês para escrever. E eu acho que eu usei essa metodologia, foi muito prática para mim. Que não falei, eu escolhi 3 fases: a fase que eu conheci o meu esposo, a fase que eu realmente me tornei mãe e a fase aí dos estudos que me trouxe até aqui, que eu estou aqui agora com vocês aqui ensinando. E eu senti essa necessidade realmente de estar educando aqui na internet. Então eu vou ler rapidinho para vocês, né? Algo para nunca esquecer. Sua presença é um presente para o mundo. Você é único e só há um igual a você. Sua vida pode ser o que você quer que ela seja. Viva os dias apenas um de cada vez. Conte suas bênçãos, seus problemas, olha que legal. Você os surpreenderá, venha o que quiser. Dentro de você há muitas respostas, olha, interessante. Compreenda, tenha coragem, seja forte. Não coloque limitações em si mesmo, não coloque impedimentos, né, gente? Muitos sonhos estão esperando para serem realizados. Ou seja, tem sonhos que você quer, mas na verdade eles estão esperando a sua atitude para se realizarem. Olha que interessante, que é o que eu entendi agora nessa frase. As decisões são muito importantes para serem deixadas ao acaso. Alcance seu máximo, seu melhor e seu prêmio. Nada consome mais energia do que a preocupação. Tem gente preocupada aqui na live? Escreve pra mim aí, coloca um joinha aqui se vocês estão preocupados aí. Então aqui, olha que interessante essa frase, gente. Essa aqui foi forte, hein? Nada consome mais energia do que a preocupação. Então, às vezes você está preocupada com muita coisa, porque a preocupação é você pensar alguma coisa do futuro, né? E vocês poderiam estar escrevendo um livro, gente. Essa preocupação nem existiria, tá? Então, assim, quanto mais tempo se carrega um problema, mais pesado ele fica. Imagina só, né? Vai ficando pesado. Não leve as coisas tão a sério. Viva uma vida de serenidade, não de arrependimentos. Como eu falei, cada vez que você começa a arrepender, tem muita coisa que estava assim no seu passado. Ai, mas será que eu fiz certo? Será que eu não fiz, né? Será que eu tenho que feito? Daí você fica aquela, sabe, aquela culpa, aquela... Nossa, ai, eu não sei, sabe? Você fica aquela dúvida, né? Então as coisas só pioram, né? Lembre-se que um pouco de amor dura muito. Lembre-se muito disso. Dura para sempre. Desculpa, gente, dei uma afogada aqui. Lembre-se que a amizade é um investimento sábio. Sabe essas amizades que a gente faz? Se você tem amizades aí que ela não está agregando na sua vida, ela está gastando sua energia e ela não está sendo sábia. Ou seja, você não está aprendendo nada com essa amizade. Eu mesmo tive várias amizades que eu precisei deixar de lado. Sabe, eu não maltratei, não fiz nada disso. Mas eu simplesmente me afastei por um tempo porque foi necessário para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Tem pessoas que são tóxicas, minha gente. Tem pessoas que você chega perto delas e você sobrecarrega, você fica com aquela energia pesada. Não sei se vocês passaram por isso aí. Coloca aí pra mim se vocês já passaram por isso. E obviamente, né, tem pessoas que você chega e tem aquela energia de sobra, né? Você fica energizado, é diferente, tá? Lembre-se, os tesouros da vida são todas as pessoas. Olha que legal. Todas as pessoas são tesouros. E a gente sempre costuma falar que os tesouros estão escondidos. E eles estão escondidos no seu coração e precisam sair do seu coração, certo? Aí, perceba que nunca é tarde demais. Ou seja, eu tenho 40 anos, já tá tarde para escrever um livro. Eu tenho 18, é muito cedo ainda. Eu tenho 90 anos. Mas, deixa quieto esse negócio de livro, né? Gente, nunca é tarde, tá? E faça coisas simples de uma forma simples. Deus é simples, gente. Tenha saúde, esperança e felicidade, né? Conservem essas coisas na vida de vocês. Encontre tempo para fazer pedidos a uma estrela, por exemplo, aqui fala nesse livro, né? Então, assim, vocês têm que achar mesmo um tempinho aí para poder estar em oração, conversando com Deus. E é muito válido, sabe? Nem que seja 5 minutos, pelo menos, né?
Jesus, ele fica esperando a gente o dia inteiro para falar com ele, e ele fica falando com a gente o dia todo. Mas a gente tá naquela loucura do dia a dia, tá na correria, né? E a gente acaba não escutando ele, tá? Então, assim, encontre tempo para fazer pedidos ao Senhor. Nunca esqueça, jamais esqueça, por sequer um dia, o quanto você é especial, tá? Se você pensou assim, mas a minha história não tem graça, a minha história assim não tem transformação, tem sim, né? Desde que nós nascemos, né, Deus ele já conhecia a gente desde o ventre materno. Antes da gente ser concebido, ele já nos conhecia. Então, a nossa vida é importante para Ele, nós somos especiais, nós estamos aqui na Terra porque Ele quer que nós sejamos, todos nós temos um propósito, todos nós temos capacidade de fazer um livro, de escrever a nossa história, né, de conduzir a nossa família de forma aí que realmente promova experiências para outras famílias. Tem muitas coisas que a gente aprende no dia a dia e a gente acaba deixando de lado, sendo que a gente poderia educar alguém com aquela dica, com aquele ensinamento, né? Então, assim, o que eu quero deixar para vocês é que vocês valem muito para Deus. Quero deixar aqui no finalzinho também, tá aberta a minha mentoria de livros, ela vai ser gratuita. Serão 4 aulas que eu vou estar fazendo para vocês aí. No caso, eu tenho o meu livro, eu coloquei como, por exemplo, se você quiser participar da minha mentoria, é só você adquirir meu livro, que ainda está no valor de pré-lançamento. Eu pretendo deixar ele nesse valor de R$ 28,89 até amanhã. Se eu perceber que talvez deixe para mais uns 2 dias, eu vou pensar ainda, mas a ideia é até amanhã só. E aí, para você se inscrever, eu tenho no meu link da bio, tem lá o formulário Mentoria de Livros. É só clicar lá e preencher o formulário, que é rapidinho, para eu ter o contato de vocês. Também tem umas 2 perguntinhas lá para eu saber assim que nível que vocês estão. Eu pretendo fazer as nossas mentorias numa sala fechada, tá? Daí eu vou estar agendando certinho, comentando com vocês. Vou passar um pouco da minha experiência. Aqui a gente foi só assim uma pontinha da agulha, né? Passar um pouco da minha experiência para vocês, algumas técnicas que eu aprendi para fazer o meu livro em menos de 30 dias. E fazer com que vocês aí realizem esse sonho, que talvez não era um sonho, mas pode ser um sonho agora, né? Vocês podem ter vários sonhos durante a vida de vocês. De realmente ter um livro, sabe? Imagina você poder deixar para os seus netos, né? Deixar para as outras gerações a sua história, né? Talvez uma história assim não tão contente, não tão assim de muitas felicidades, talvez uma história triste, mas que você aprendeu alguma coisa com aquilo, né? Se você está vivo hoje é porque Deus permitiu. Então, se Ele permitiu, você tem assim uma experiência boa, né? E você tem essa condição de ensinar também as pessoas de uma forma, por exemplo, mas eu não sei escrever. Gente, tem técnicas. Você pode gravar falando, fazer assim uma gravação de voz e passar para alguém transcrever para vocês, né? Vocês podem estar conversando com alguém, essa pessoa está anotando aquilo que você está falando. Aí no caso seria um escritor fantasma, né? Que é o ghostwriting que a gente fala, né? Então, aí no caso você seria só autor, já direto pro autor, né? No caso, aí, por exemplo, aí a pessoa que escreveu seria o escritor. Então você não precisa assim, eu não sei escrever, eu não sei por onde começar. Tem várias formas. Então, assim, as ferramentas estão aí, que nem eu falei, tá aberta a minha mentoria. Quem porventura tiver dúvida dessa forma da minha mentoria que eu expliquei, a minha mentoria, meu primeiro livro. Quem tiver dúvida, me manda um direct, me chama aqui no Instagram e a gente vai conversar, eu explico certinho pra vocês, tá? A gente vê o que pode estar fazendo. Mas eu não consigo agora adquirir o seu livro. A gente também vai conversar, eu explico certinho pra vocês, eu tô aqui a fim de ajudar mesmo. Como eu falei semana passada, eu estou para validar o meu produto. Então, assim, eu vou fazer essa mentoria de 4 aulas, independente da quantidade de alunos que tiver. Eu vou validar essa minha metodologia. E a partir disso daí eu vou realmente monetizar aqui no Instagram. Que nem eu falei, inicialmente está sendo gratuito, depois a gente vai começar também a cobrar, com certeza, porque o nosso tempo ele é muito valioso. E se a gente não cobra por alguma coisa, as pessoas não valorizam o nosso produto. E, porventura, a gente não recebe aquela recompensa, automaticamente a gente fica assim, puxa vida, né? Eu estou trabalhando de graça o tempo todo, eu também preciso de dinheiro, né? Eu preciso também gerar uma renda, porque eu tenho uma família para cuidar, um exemplo, né? E então, assim, a gente precisa mesmo valorizar as pessoas, né? Por exemplo, que nem aqui eu me disponibilizei um tempo, eu falei que ia ficar 1 hora na live, passou um pouquinho, né? Não era a minha ideia passar tudo isso. Então, mas assim, eu disponibilizei meu tempo gratuitamente aqui e é uma forma também que eu achei, assim, de ajudar e com certeza ajudou vocês de uma forma.
E eu, assim, vamos tirar o nosso print aí, vocês podem postar aqui no Instagram, no story de vocês. E deixem um aprendizado, alguma mensagem, talvez, que vocês queiram passar pra mim, né? E me marquem lá no Instagram, tá bom? Vamos tirar o nosso print, então. Deixa eu só desativar aqui os comentários. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Desativar os comentários, pra gente tirar um print aí. Tira um print aí. Tirou, gente, um print? Deixa eu ativar novamente os comentários. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que passaram aqui na live, aqueles que ainda vão passar, que vão assistir, no caso, essa aula que eu vou deixar gravada. Ela vai ficar no IGTV, tá? Eu vou subir daqui a pouco. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar encontrando contato comigo, eu estou aí disponível aí, aqui no Instagram. Pode mandar perguntas pra mim se vocês quiserem. Até vou abrir uma caixinha depois, se vocês, né, realmente tiverem alguma pergunta mais expressiva, ou que também quiser ir direto pra mim, me chamar no direct, pode também estar chamando. E vou estar subindo essa live daqui a pouco. E assim, agradeço a todos vocês que passaram por aqui, aqueles que ainda vão passar. Espero que vocês tenham aí que eu tenha agregado muito valor na vida de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também estar reassistindo, encaminhando para algum conhecido de vocês. Eu achei interessante o que a Daniele falou na live dela, e eu gostaria que você aprendesse aquilo que ela falou, vocês podem estar encaminhando. Também, se vocês puderem estar curtindo, né, depois no final aparece para vocês curtirem, vocês podem também comentar alguma coisa. Mas façam assim com leveza, né, nada assim, pressão, naturalmente, né. Se vocês puderem também repostar lá nos stories, me marcar, vai me ajudar bastante. Também posso repostar vocês. Agradeço muito a presença de cada um aqui. O tempo de vocês aqui pra mim também é muito valioso. A gente tem que saber valorizar também o tempo que as pessoas passam aqui, né? E Deus, ele é maravilhoso, gente. Então, eu só tenho que agradecer vocês que passaram por aqui. E até a próxima semana. Daí eu vou ficar certinho pra ver se vai ser no sábado ou na sexta. Mas aí eu faço um post e a gente vai estar aí avisando também sobre essas lives, né? Não sei ainda o tema da semana que vem, mas nas próximas lives eu pretendo também fazer collab, trazer outras pessoas aqui também pra estar a gente discutindo aqui, fazer assim uma interação um pouquinho maior. Não só eu ficar falando, mas trazer, por exemplo, um profissional, alguma pessoa de outra área aqui do digital. Ou até mesmo você aqui que veio participar, eu também posso estar convidando vocês pra gente bater um papo. Talvez aí tentar extrair alguma história aqui na live mesmo, que tal, né? Interessante, né? A gente vai pensando assim em algumas ideias. Por enquanto ainda eu não tenho condições de fazer uma live de manhã, né? Que de manhã eu tenho estudo, tenho a faculdade, tenho outros cursos que eu faço. Agora, atualmente mesmo, eu tô conseguindo mais mesmo fazer à noite e em final de semana, tá? Eu também tenho a faculdade, eu tenho alguns trabalhos que eu tenho que fazer. Mas a gente vai se encaixando, eu sei que Deus vai providenciar aí. Futuramente eu pretendo fazer lives diárias, até porque quem faz live diária vai se adaptando, vai aprendendo novas ferramentas, vai melhorando a cada dia, né? Então eu pretendo, assim, contribuir muito aqui. Eu sei que eu fiquei muito tempo para gravar as lives e fazer as aulas aqui, realmente eu perdi de ter feito isso. Se eu tivesse feito assim uns 5 anos atrás, acho que eu estaria bem mais pra frente, né, do que hoje, né? Mas assim, Deus, ele é maravilhoso. Então, aproveite o tempo de hoje, aproveite o presente e sejam felizes, né, gente? Aproveitem aí os recursos que as tecnologias estão oferecendo, e Deus está presente em tudo, porque Ele é nosso tudo, né? Então eu agradeço muito vocês, espero que vocês tenham uma excelente noite, um excelente final de semana. Fiquem realmente com Deus e aproveitem as inspirações, ou também não. Se vocês não tiverem inspirações, também aproveitem para escrever, conversar com as pessoas e extrair histórias, né? A sua história tem valor e, como eu falei no finalzinho, você é especial, tá bom? Um grande beijo para cada um de vocês, um grande abraço aí, né? Sei que a pandemia não está proporcionando ainda isso. Já estamos um pouquinho mais liberados agora, né? Mas que vocês fiquem assim, com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus aí. Tenham uma excelente noite e até a próxima, gente. Um beijão bem grande pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.